Oi, pessoal. Vamos lá para nossa aula de matemática. Nossa aula de matemática, hoje, dia 26/7. Nossa aula de matemática vai estar lá no livro, na página 52. Não sei se vocês lembram, mas a gente está trabalhando os poliedros, né? Nos poliedros, eu falei na semana passada, o quê? Que um poliedro, quando ele tem três lados, ele é uma pirâmide, base triangular, 3 lados, triângulo. Triângulo porque tem 3 ângulos. Quando ele tem 4 ângulos, 4 lados, ele tem 4 ângulos. 4 ângulos é um quadrado. Se ele tem 5 lados, ele tem 5 ângulos. Lembra que eu falei para vocês? Pentágono, se ele tem 5 lados, ele é um pentágono, uma figura pentagonal. Se ele tem 6 lados, ele é um hexágono, hexagonal. Se ele tiver 7 lados, ele é o quê? Ele vai ser um septágono. Se ele tiver 8 lados, ele vai ser um octágono. Octágono, octagonal. Se ele tem 9 lados, ele vai ser nonágono. Eu esqueci para 9 lados, mas vamos lá. Continuando. Cada lado, a parte reta de um lado, né? Um quadrado. Lembra do quadrado que a gente desenhou? Um quadrado. Cada ladinho desses daqui é uma face, certo? Nas faces, nós temos o quê? As arestas. As arestas são esses aqui de azul, que são as linhas, né? As linhas são as arestas. E os vértices são o quê? Os pontos de encontro dessas linhas. São os pontinhos dessas linhas, né? O ponto de encontro delas. Ok? Relembraram? Espero que sim. Coloca a data de hoje aí em cima no livro, tá? 26/7. Lembrando, a professora vai dar o visto nos livros e no caderno quando retornar dia 1º. Lá no aviso, o período de pandemia, o período de afastamento é de 10 dias, termina dia 29. Dia 30 é um sábado. Então, a gente retorna para as aulas presenciais somente na segunda-feira, dia 1º. Tá, a atividade diz assim, ó. Aqui. Em outra prateleira, Dudu colocou os seus moldes de prisma, aqueles que vocês já fizeram alguns. Aí aqui ele tá relembrando, né, ó. A face, a aresta, que são as linhas, e o vértice, que são os pontinhos. Igual o quadrado que a gente fez lá no quarto ano A, ok? Aí observe aí, ó. Aqui ele vai ter, aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3. Se ele tem 3, ele tem uma base triangular. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quadrada. Então, ele tem uma base quadrangular, uma base quadrada. Quando tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem um pentágono, uma base pentagonal. E o último aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, ele tem um hexágono, uma base hexagonal, ok? Aí vamos ler o que ele escreveu aqui, ó. Em um prisma, vamos grifando. Em um prisma, também identificamos vértices, faces e arestas. Nos prismas, há 2 faces paralelas. Presta atenção nessa palavra paralelo, porque a gente ainda não estudou o que é paralelo e nem o que é congruentes. E chamamos elas de base. Lembra aí? Paralelo e
congruentes. Nós ainda não estudamos, mas não se preocupe que nós vamos ver isso aí bem direitinho. Uma coisa paralela é uma coisa que fica bem de frente uma com a outra. E congruentes é que onde uma começa, a outra começa. Onde uma termina, a outra termina. Tá? Vamos continuar aqui. As outras faces são denominadas as faces laterais, que são as dos lados, tá? Se contornarmos qualquer face lateral de um prisma com uma folha de papel, obteremos um paralelogramo. Nós ainda não vimos uma planificação de um paralelogramo. Em alguns casos, esses paralelogramos são retangulares. Um paralelogramo retangular. Preste atenção também nessa palavra, paralelogramo. É bem complexo. Aqui, o prisma azul, que é aquele primeiro prisma, ele é um prisma de base triangular. Lembra que eu falei, se eu colocar na prova prisma triangular, vai estar faltando base. Então, vai estar errado. O prisma amarelo é um prisma de base quadrada. Sempre eu tenho que falar de base. O laranjado, esse aqui, ó, é um prisma de base pentagonal. E o prisma lilás, o último prisma, ele é um prisma de base hexagonal. Depois disso, você vai completar o quadro. Completar o quadro com o quê, professora? Aqui o azul, o amarelo, o laranja e o lilás. Você vai contar. Aqui ele já até colocou como exemplo aqui, ó, o azul. Tem quantos vértices? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas faces? Tem as 3 laterais, a de cima e a de baixo. Deu 5. E tem quantas linhas? Quantas arestas? Tem 9, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. E mais 3, 9. Ok? Aí você vai completar dos outros. Ah, professora, eu não consigo contar esse desenho. Lembre que eu já ensinei para vocês como é que desenha um cubo. Esse aqui é a figura amarela, tá? E aí vocês vão completar cada um deles. Na número 2, você vai responder aí, ó. Quantas faces tem um prisma de base octagonal? Octagonal. Octágono, octagonal. Lembra, às vezes o significado está dentro da palavra. Quantos são os vértices desse prisma e a sua aresta? Nesse caso, octagonal. Você vai desenhar. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Você vai desenhar um octagonal. Um prisma, ele vai ter que ter quantos lados? 8 lados, tá? Esses 8 lados não são as faces. E aí, depois que você desenhar ele com 8 ladinhos, você vai pegar e você vai contar quantas vértices vai ter e quantas arestas vai ter essa figura, tá bom? Quando você terminar, você tira foto e envia para mim, tá?